Aleluia. Eu queria convidar então nosso querido pastor Magela. Eu queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida desse homem de Deus. E nós estamos aqui ávidos pela palavra do Senhor que será ministrada. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Magela, da irmã Raquel. E é uma alegria tê-los aqui sempre, e principalmente ouvindo, da palavra de Deus, os oráculos, por meio da sua vida. Que o Senhor te capacite cada vez mais, te unja cada vez mais, e que esta unção seja transmitida de uma forma graciosa a todos nós que estamos aqui, aos nossos corações que estarão receptivos à palavra de Deus. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor, uma alegria muito grande estar com essa responsabilidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Um dia de bênção, um dia que o Senhor já renovou as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Eu gosto muito disso, de saber que abriu o olho, misericórdia renovada. Não é daqui a pouco, não tem problema de Wi-Fi, não tem problema de comunicação, não tem nada. Instantaneamente, poder sobrenatural de Deus derramado sobre as nossas vidas, Misericórdia renovada, toda e qualquer armadilha desfeita sobre as nossas vidas, caminho plano para que o Espírito Santo nos conduza em segurança ao plano e propósito que Ele tem pré-estabelecido sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ler a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 37. Vamos pegar um texto hoje que é bastante conhecido, mas o Senhor renova. Se a misericórdia for renovada, a palavra também será renovada em nosso coração. Isso é fundamental sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo 37, vamos ler alguns versículos aqui. Todos encontraram? Vamos lá então. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E fala um pouco sobre as gerações de Jacó. E sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais, e disse: ouvi e peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam, e se inclinava o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos. Disse: eis que sonhei um sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, a Israel a José: não apacentava os seus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E lhes disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traze resposta. Assim me enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me onde eles se apacentam. Disse o varão: foram-se daqui, porque ouvi dizer,
vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. Viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele para livrá-lo das suas mãos, para torná-lo a seu pai. Aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram-lhe e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água sobre ela. Depois assentaram a comer o pão, levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra para levar ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a esse ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais os levaram até o Egito. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Declaramos nessa manhã que tua palavra é a verdade. E que teu Espírito Santo é que nos conduz, ó Deus, a toda a verdade. Nessa manhã, Senhor, se aprove, ó Deus, a tocar nos nossos corações, a tocar nas nossas necessidades, a nos mostrar um caminho de excelência, Senhor, para a comunhão, para deleite na tua presença. E que nós possamos sair desse santuário totalmente transformado pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história de José é uma história que comove, é uma história que se fala em congressos comerciais, se fala em congresso de igreja, onde vai, José se encaixa perfeitamente dentro de um contexto de perseverança, de renovação e de mudança. E eu gosto de analogias. E tem uma história, vários pregadores falam sobre a águia e a galinha. E diferenças que são gritantes, porém se conviviam no mesmo ambiente. Eu vejo muito isso, querer transformar quem é águia em galinha. Trazer quem nasceu para vencer, para ser vencido. E José teve uma experiência profunda sobre isso. Mais tarde eu voltarei a falar um pouco mais sobre essa analogia. Nós nascemos com um propósito, e Deus tem marcado o meu coração nesses últimos meses, nessas últimas semanas, sobre projetos, sobre os planos, sobre tudo quanto Deus quer fazer sobre a nossa vida. E eu fico às vezes assim: Deus, como é que o Senhor pode pegar uma pessoa que não tem nada em si, não tem um futuro descortinado, um caminho para ser trilhado, e fortalecer de tal maneira que essa obra torna-se uma obra de glorificação sobre as nossas vidas? Deus é onisciente. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco. Deus sabe todas as coisas. O que Deus quer na realidade é alguém que Ele pode falar: Senhor, eu estou aqui com as minhas deficiências, para que eu possa estar interagindo com o Senhor e sendo aprimorado nesse caminho, para que a tua glória seja manifesta sobre a face da terra. Esse é o plano que o Senhor tem, que eu quero ter com o Senhor. Sem propósito, nós não podemos assumir uma identidade própria. A palavra de Deus fala que aquele que não crê é levado como um vento na folha de bananeira, que hoje está com um determinado ponto, amanhã está com outro, mas não tem propósito.
toda hora é confundida com propostas, com situações, para que possa deixar ou possa supostamente fazer a obra de Deus com as suas próprias mãos. E Deus não está querendo isso. Na realidade, Deus quer conosco uma interação. O Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós temos forças, temos intelecto, temos capacidade de desenvolver e construir e fundamentar alguma obra? Sim, Deus nos deu tudo isso. Mas uma grande diferença que nós temos na nossa vida é que quando Deus está nesse projeto, a coisa tem o seu propósito cumprido. Fora disso, seremos apenas construtores, não seremos edificadores. Deus está dizendo: eu quero ser participante da sua vida. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho aqui descortinado na minha onisciência tudo quanto eu tenho projetado para vocês. E o Senhor vem trazendo essa situação. Fora da identidade, somos improdutivos, somos frustrados, porque as coisas são efêmeras. Ela vem e passa rapidamente. Somente o eterno é que pode satisfazer o eterno do nosso coração. Fora disso, não existe condição de fazer isso. Eu acho muito interessante que aquelas pessoas que são criadas com vó, eu estou com 73 anos e fui criado com vó, né? Nem parece, né? Mas a gente tem um certo privilégio, né? Eu lembro do meu avô, da minha avó, e o que tinha de melhor era para mim. Eu não comia cebola, a vovó ia lá, fazia o feijãozinho, tirava a cebola para fora. Aí chegava os tios: mas por que está tratando esse moleque desse jeito? Está parecendo que é isso, que é aquilo. Mas eu me gloriava por dentro, sou melhor do que eles, porque sou mais bem tratado, né? E José era filho da velhice. Então, o filho da velhice é aquela coisa mais gostosa, mais carinhosa, mais precisa. E enquanto os irmãos estavam no campo, tomando conta do gado, fazendo as coisas que tinha lá das ovelhas, José estava na beira da saia de sua mãe e de seu pai, ouvindo e aprendendo. Porque também ouvir, não guardar e não praticar é uma irresponsabilidade. Você saber de como tem que fazer e não fazer. Então, eles estavam ali sempre. E isso gera inquietação. Isso gera um momento assim: por que ele tem esse privilégio e eu não tenho? Por que essas coisas vão acontecer? Mas Deus tem plano, tem projeto. Nós podemos ser objetos de honra ou podemos ser objetos de desonra. Depende daquilo que nós aceitamos da parte de Deus, porque tudo é louvado dentro do plano do Senhor. Tudo é louvado. E eu imagino ali, e ele, para complicar mais a situação, tem um título: sonhador. Olha, eu acho maravilhosa essa palavra, porque tem crianças que vivem, entram, pessoas adultas, e vão sonhando e vão vivendo. Sonhar os planos de Deus, né? Sonhar os planos de Deus. Muitas vezes eu fiquei me imaginando, sonhando Jesus escrevendo na areia. O que é que ele estava escrevendo ali? Umas curiosidades que talvez não vai acrescentar nada, mas eu sonhava. E um dia eu falei para Deus: Deus, por que o Senhor estava escrevendo? O que é que o Senhor estava escrevendo? Eu queria saber o que o Senhor estava escrevendo. E me veio a palavra no coração: o que estava escrevendo, se não foi revelado, é para você não saber. Primeiro ponto. E o segundo ponto: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Nós não passamos por certos projetos, mas nós cremos no que foi feito no passado. E aí nós começamos a crescer. E José, Deus tem um projeto com ele. Como Deus tem um projeto com a nossa vida. Na sua família, né? No seu trabalho, na cidade.
olha, essa obra, ela é feita por Deus, mas através de homens. Se nós não dispusermos para fazermos a obra do Senhor, Deus não vai mandar um anjo, porque Deus já nos enviou para poder, já nos capacitou, já nos colocou tudo para isso aí. Então José tinha um sonho. Muitas vezes ele não discernia o sonho, porque a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, e os sonhos são descortinados à nossa frente. E o sonho que ele teve é que os irmãos iriam se prostrar diante dele. E eu acho muito interessante, porque no momento em que eles viviam, no momento que foi revelado o sonho, ainda não havia perspectiva de fome sobre a face da terra. E ele vê 11 irmãos se prostrando diante dele. E logo depois ele fala também, olha, também vi o sol e vi a lua se prostrando diante de mim. Coisas grandes, insondáveis, Deus tem reservado para a nossa vida. E o que eu tenho aprendido é que, uma vez eu estava falando com o meu pastor, eu sou oriundo da igreja da Lagoinha, e o pastor, na época o pastor Márcio estava entrando também na igreja, e eu vi esse movimento maravilhoso que estava sendo feito. Eu vi nação humana, abençoadíssima. E eu falei assim, olha pastor, eu acho que se um dia Deus te tomar, Deus te levar, essa obra vai parar, porque o seu envolvimento é tão grande. Se o senhor desistir pelo caminho, ele disse, se eu desistir pelo caminho, Deus vai levantar alguém melhor do que eu para concluir aquele que ele projetou. Então nós não podemos desistir, não podemos parar, não podemos retroceder, retroagir em detrimento daquilo que Deus tem para colocar na nossa vida. Então José estava dentro desse princípio. Ele tem um plano, o Senhor tem um plano, e ele tem um coração voluntário, às vezes até sem entender, para que possa a palavra de Deus cumprir sobre a sua vida. Qual que é o projeto? Destruir sonhos. Qual que é o projeto? Desanimar pelo caminho. Qual que é o projeto? Se a coisa aconteceu, foi mais uma cidade, mais uma família, mais uma situação, mais uma igreja que parou pelo caminho. Mas quando Deus está falando no seu coração, mesmo que você não entenda agora, entendê-lo-á depois. O Senhor não faz nada que não seja revelado aos seus profetas sobre o que vai acontecer. Vamos matá-lo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, esse é um projeto que Deus tem na nossa vida, nós vamos começar. E um dia Jacó manda que ele vá ao campo para ver o que ele estava fazendo. Na realidade, ele ia lá, trazia informação, as coisas não estavam ocorrendo muito bem, e mais ira aconteceu sobre a vida deles. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da perseguição. A palavra de Deus fala que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor disse que Ele é o bom pastor e com a tua vara e o teu cajado Ele nos protege, nos dirige e nos sustenta em todas as coisas. Não vem luta superior às nossas forças para que nós possamos desistir pelo caminho. Ao contrário, juntamente com a luta também vem a libertação, vem o sustento. Então começa aqui uma jornada terrível. Uma jornada de separação, de destruição de sonhos. De destruição de sonhos. E José tem uma sentença decretada, que na realidade é sentença de morte. Deus é o único que pode mudar sentenças sobre a sua vida. Seja comercial, seja familiar, seja de saúde, seja qual for a sentença que estiver sobre a sua vida, o único que pode revogá-la é Deus. Pastor amigo nosso, muito ativo, trabalho muito grande de recuperação, sofreu um infarto fulminante, foi para a UTI, e o médico mandou chamar a família dizendo, olha, pode ir.
A situação dele é irreversível. O coração foi muito danificado. E alguns pastores foram visitá-lo e eu ouvi um pastor perguntar para ele assim: pastor, o senhor tem ainda uma palavra de Deus, um projeto que ainda não foi concluído? Ele disse: tenho. Então eu estou aqui para dizer para você que em nome de Jesus, que os projetos de Deus não serão frustrados. E o Senhor há de reverter esse processo. O que nós precisamos hoje é ter sonho, ter projeto, para que Deus ressuscite os sonhos do nosso coração e nos tire a palavra impossível, a palavra que não vai dar certo, a palavra que é o governo, a palavra que é isso, que é aquilo, e nós temos que firmar naquele que é Rei e Senhor das nossas vidas. E na realidade o inimigo quer nos levar para onde? Para um lugar sem saída, deserto, já não tem vida. Já não tem situação para que você possa estar adquirindo as coisas para um conforto próprio. E dentro do deserto ainda tem uma cisterna. Lugar profundo que, de condições normais, sozinho você não consegue sair. Sem água. Sentença de morte decretada. Mas aí entra o sobrenatural de Deus. Havia uma caravana. Essa caravana, eu entendo que ela não era só para levar coisas comerciais, para ser trocado, para ser vendido, para ganhar. Não. Esta era a caravana de José. Não era mais nada, mas eu imagino, prepara, põe camelo, põe mercadoria, põe isso, põe arma, põe aquilo, que nós vamos fazer uma viagem. Era só para salvar José. Deus sempre está levantando alguém, um anjo, uma pessoa, para poder ir em socorro da sua própria vida. E aí, tira José da cisterna, vende uma caravana muito boa, ele é levado para o Egito, é comercializado. E é interessante que a palavra de Deus fala assim, que aonde pisar a planta dos nossos pés, nós seremos bem-sucedidos. Bendito serei no campo, bendito serei na cidade, aonde quer que botar a mão, aonde que botar a planta, a arma forjada contra mim não prevalece, tudo quanto o Senhor falou vai se cumprir na nossa vida. Então, comece a se encaixar planos de Deus. Então, o Senhor leva José para um lugar muito grande. E nesse capítulo 37, há 8 alusões aproximadamente, que dizem que tudo que José fazia era bem sucedido. Tudo que ele fazia era bem sucedido. Então, começa aí uma história de perseverança, uma história que a gente tem determinado no coração, definido no nosso coração, o que é que Deus quer para nós e até onde nós vamos suportar, até onde nós vamos aguentar. E começa com um projeto interessante, porque José começa a abençoar. Não abençoar simplesmente com alguma coisa, mas abençoar com a presença de Deus na vida dele e essa bênção transbordando para a vida de Potifar. A palavra de Deus fala que Potifar foi bem-aventurado, foi próspero no campo, foi próspero na cidade, e a coisa foi crescendo. E ele alcançou situações que era dificilmente algum nativo alcançar, que era confiança, era a chave da casa, era a autoridade para fazer e desfazer, até que as provas vieram, chegaram. E tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória do Senhor, com determinação. Veio a facilidade. A facilidade era uma mulher bonita, uma mulher atraente, que seduzia um jovem bonito, forte, cheio do temor do Senhor e que não queria fazer parte de todas essas coisas. Muitas vezes nós ficamos pensando que agora o ambiente é propício. Tudo pronto para dar certo no mundo e tudo pronto para dar errado no reino espiritual.
Quando nós trocamos o eterno pelo passageiro, nós viemos a tomar posse de uma frustração tão grande, tão amargurada no nosso coração, como Davi, que depois de tantas glórias, tantas bênçãos, tantas vitórias, ele entra naquele processo com Betseba e passa por uma situação de afastamento da glória do Senhor. Então, tinha o que precisava, vivia o que precisava, tinha a presença constante de Deus, e agora só tem uma coisa: um remorso de uma coisa que não foi projetada por Deus sobre a sua vida. E o ambiente estava totalmente propício. Totalmente propício. Então, mas guardava no coração as coisas que o Senhor tinha determinado para ele. Mulher bem alocada, tem a chave, tem tudo que pode fazer. Ter Deus como Senhor dos projetos. O esforço sem Deus, o esforço é totalmente impossível. Traga Deus para ser inspiração da sua obra. Então, comece. E a gente pode ficar até questionando: poxa, mas eu estava na casa dos meus pais. Sai da minha casa dos meus pais, sou traído pelos meus irmãos, lanço na cisterna, vou para o lugar, fico nesse posicionamento. E agora que a coisa estava tudo correndo bem, eu estou aqui numa prisão injustamente. Injustamente. Sempre que nós buscamos as nossas prerrogativas, nós deixamos que a justiça de Deus atue sobre a nossa vida. Nós não vivemos por situação, nós não vivemos por circunstância, nós vivemos pela palavra do Senhor. É na direção da palavra de Deus é que nós seguimos, é que nós fazemos tudo isso aí. Então, começa agora uma outra etapa sobre a vida de José. Na prisão, o Senhor continua abençoando, continua crescendo, até que tem aquelas duas histórias daqueles dois funcionários do rei que nós conhecemos bastante, o padeiro e o copeiro. E José, de sonhador, agora ele é promovido a intérprete de sonho. O Senhor quer que nós cresçamos na sua presença. O Senhor quer que nós sejamos cada vez mais abençoados, profundo, entrando dentro desse princípio. Então a vida chegou a esse ponto tão grande que ele teve a palavra, ele teve a revelação, ele entendeu o sonho, e ele começa aqui a restaurar, talvez, até um pouco de tristeza, um pouco de ansiedade, alguma coisa que poderia ser no coração humano de José. Eu fico muito interessado, muito impressionado com Sansão. Sansão foi um homem que foi separado para fazer uma grande obra no meio do povo de Israel. E ele começou, separado pelo Senhor, princípios, muitas coisas para serem guardadas, e ele começou a perder isso pelo caminho. Perder isso pelo caminho. Até que um dia foi revelado o seu segredo, da sua força, do seu pacto, da sua aliança, do seu voto de seus pais, do Senhor para com ele, e ele foi preso, levado. E uma coisa que eu acho muito interessante, que ele dentro do templo, ele teve uma coisa interessante. Ele olhou, já seus olhos já vazados, e o Senhor tinha tirado, se afastado de Sansão. Mas tem um pedacinho do trecho da palavra que fala assim: e o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E ele pede que ele coloque no meio das colunas, e ele arrebenta com as colunas, e a palavra de Deus fala que ele matou mais gente naquele dia do que em toda a sua história. O cabelo de Sansão voltou a crescer novamente. O cabelo de José voltou a crescer novamente. A renovação da força física de José voltou a crescer novamente. A força espiritual. E ele começou agora a assumir o posto que o Senhor tinha preparado para ele. Talvez hoje você passe a mão no seu cabelinho e fala: está voltando a crescer. A minha força está voltando. Eu vou perseverar, eu vou alcançar, eu vou fazer a obra que estava destinada pelo Senhor. Desde desse momento. Voltando um pouco
na águia e na galinha. A história fala o seguinte, que havia um sítio, cada um conta de uma maneira, e que lá havia uma criação de galinhas. E um dia caiu uma ave dentro desse galinheiro. E as galinhas ficavam ciscando, pegando de um lado para o outro. E esse animal tinha dificuldade, muita dificuldade, de estar ciscando, de estar comendo as coisas. Muita dificuldade. Até que ele foi crescendo, tornando-se um animal de grande porte, muito bonito. Um dia passou um naturalista lá e falou o seguinte, olha, esse outro animal que está aí não é uma galinha, é uma águia. Você está acabando com a vida da águia, porque a águia não foi feita para ciscar. Galinha foi feita para dar voo raso. A águia foi feita para fazer voos altíssimos, viver em outras circunstâncias. E ele disse, mas como é que nós vamos recuperar tudo isso aqui? E ele disse, vamos pegar essa águia, vamos levar para um alto monte, e lá ela vai se localizar através da sua íris, com o sol, que diz que tem um sistema de radar, que a águia notoriamente dirigida pelos raios solares. E diz que pegaram a águia, subiram lá para cima e levaram para lá. E ao primeiro impacto, ela assustada, tiraram o capuz, ela assustada, até que o sol refletiu nos seus olhos, e ela levantou um voo maravilhoso e saiu voando nas alturas, bem alto, e subiu lá em cima. O projeto, a ênfase dessa história, é que o mundo quer nos transformar em prisioneiros, em galinhas, em voos rasos, sem sensibilidade. Deus quer nos renovar, e a nossa renovação, ela passa voltada também pela renovação da águia. A águia é um animal que depois de 30, 40 anos, ela tem um backup, ela se renova novamente. Os historiadores dizem que o bico dela, que é curvo e é potente, esse bico, ele é quebrado, ele é tirado, ele é raspado na fenda, para que um bico novo possa ser criado, para que ela possa ter as suas alimentações. As suas garras, que são como punhais para pegar os animais, elas estão lascadas, quebradas, e ela tira, garra por garra, até que nasçam outras novas. Suas penas também são tiradas. Seus olhos vão começando a ser novamente renovados. E os historiadores dizem que ela tem a capacidade de até 5 quilômetros meter foco em cima de um coelho, sem perder o foco desse animal. Totalmente excelente, forçada de capacidade velocíssima de voo. E as transformações vão passando sobre tudo isso. E Deus, nessa manhã, quer falar um pouco conosco sobre a renovação da nossa vida. O Senhor quer que você volte, talvez à tenda da sua primeiro encontro com o Senhor Jesus. O Senhor quer te levar para que você tenha relembrado na sua mente tudo quanto as promessas da palavra de Deus esteja sobre você. O Senhor está dizendo, olha, eu te fiz como uma águia, mas você está vivendo como uma galinha, e hoje é dia de renovação sobre a tua vida. Hoje é dia de restauração. Eu quero te dar uma visão nova, eu quero te dar um novo ânimo, eu quero te dar visão, sonhos. Eu quero te falar que hoje tudo está sendo possível através da palavra do Senhor, aquele que crê, aquele que vive esse processo de bênção sobre a nossa vida. Como o sol bateu sobre os olhos da águia e deu senso de direção para ela, a palavra de Deus fala que Jesus é o nosso sol da justiça. Então, a luz da ressurreição, a luz do projeto, a luz de tudo quanto Deus tem feito sobre a nossa vida, nesta manhã está sendo refletida para a renovação do nosso espírito em Cristo Jesus. Deus, o mundo jaz no maligno,
A cada dia que passa, nós assustamos mais com as circunstâncias que estão fazendo, mas a cada dia que passa, nós nos maravilhamos também com os milagres que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Grande e extensa é a obra. O Senhor está chamando agora para uma conscientização que o Senhor está fazendo algo diferente, e eu tenho que estar no meio desse negócio, eu tenho que estar no meio da tenda, eu tenho que estar no deserto, eu tenho que estar na casa de Potifar, mas eu tenho que estar sendo restaurado pela palavra, pelo Espírito, pela oração, pelo jejum, pela novidade de vida, pela integração da igreja do Senhor Jesus. Deus nos fortaleça. Deus tenha misericórdia, nos chama, nos traga para essa conscientização. Sozinho não conseguiremos fazer nada. Nós temos que pegar as cargas uns dos outros. Eu vejo Pedro, quando disse: Senhor, eu não te nego, eu não vou negar o Senhor. Ele disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. E ele firmou a palavra. Quando alguém perguntou para ele: você também é um desses que anda com o Messias? Ele disse: não, eu não ando com ele. Mas você conhece ele? Ele disse: não sei quem é. Até que pela terceira vez alguém perguntou para ele, e ele disse uma palavra mais rude e saiu do ponto. Na hora que ele saiu, o galo cantou. E ele olhou para os olhos de Jesus, e eu vejo ali: eu não te nego. E agora eu estou saindo correndo, porque eu não tive a coragem, eu tive a minha vida por mais preciosa do que abandonar o Senhor, do que estar seguindo a tua obra. Então Jesus hoje está com os olhos para cima dos nossos olhos, está para renovar a nossa vida, está para renovar a nossa consciência, a nossa força. Cada dia que passa, do dia o pastor Ricardo me chamou para que a gente pudesse estar assumindo uma célula. Eu falei: Senhor, 73 anos, acho que já está na hora de eu parar, de eu ficar mais quietinho. Gosto tanto de ouvir as pregações do pastor Ricardo, dos irmãos que pregam na igreja. Então, a visão que me veio, eu estava até comentando com eles, é que eu vi Jesus na cruz, literalmente, e perguntando: e aí, você vai ou não? Você tem tempo, você não tem tempo? E eu, na cruz do Calvário, todo ensanguentado de sangue, morrendo aqui por você, e você dizendo que está velho, que não tem tempo, que não pode fazer nada disso. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Como? De que maneira? Eu ainda não tenho consciência, mas a determinação está no meu coração. Mas sabe o que é isso, irmão? Você acha que é virtude minha? Não, é fruto do alicerce da igreja que nós participamos. É a igreja que está fortalecendo, que vai trabalhando a cada momento. É os irmãos com tanto amor, com tanto carinho, suportando, orientando, participando. Então é isso que quero falar nessa manhã com vocês. Tem uma obra para ser feita. Tem um poder que emana de Deus sobre as nossas vidas. Existe uma certeza de vitória por esse caminho. E só depende de nós, não depende de ninguém. Minha esposa não pode me mandar eu vir, nem eu a ela. Ninguém pode forçar. É a minha decisão entre Deus e eu, para que a glória do Senhor seja manifesta sobre a nossa vida. Amém, queridos? José, sonhador, intérprete de sonho e inspirador do nosso século em que nós vivemos. Muitas coisas ainda têm que ser feitas em nome do Senhor. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nessa manhã, com poder, com graça, com majestade. E ouse no Senhor. Ouse buscar as coisas impossíveis no Senhor. Suba de patamar. Senhor, hoje eu quero viver as coisas sobrenaturais, não para vaidade pessoal, mas para glorificação, para testemunho, para que o nome, para que as pessoas possam viver, sentir que vale a pena seguir Jesus. Que o inferno não é nosso lar, que nós temos uma cidade santa, a Nova Jerusalém, prometida por Deus, comprada com sangue no Calvário. O Senhor nos dará
nós temos a garantia que o nosso nome está no livro da vida e dali jamais sairemos, mas iremos para a glória eterna em nome de Jesus. Amém, pastor. Pode se colocar de pé nesta hora. Eu creio que, como nós ouvimos com tanta unção nessa manhã e sabedoria, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Então, aquilo que Ele plantou no seu, no meu, no nosso coração, sabe, vai acontecer. Não simplesmente para nos agraciar, porque fomos agraciados, mas para o louvor da sua própria glória. Amém? E uma frase de tantas aqui marcantes nessa mensagem me tocou profundamente, pastor Magela. Que quando o Senhor disse, seja qual for a sentença, só o Senhor pode mudá-la. Então eu não sei como que você chegou aqui. Talvez você chegou com uma sentença sobre alguma área da sua vida. Talvez você chegou aqui com um decreto em alguma parte da sua existência. Mas seja qual for a sentença, só o Senhor pode mudá-la. E eu quero que você apresente diante de Deus essa sentença. Talvez algo que foi decretado, decretando a falência de um sonho, de um projeto, mas nós temos agora pela fé, exatamente inspirada pela palavra de Deus, os oráculos do Senhor, nesse texto maravilhoso, que foi lido e foi ministrado, para nos apresentarmos diante do Senhor e falarmos, Pai, contempla, Senhor, o teu servo, a tua serva. E se eu fosse você, eu já começava a fazer isso agora, fechava os meus olhos. Você pode fechar os seus olhos agora onde você está e começar a apresentar a sua súplica diante do Senhor. Começar agora a dizer, Pai, eu estou aqui, o Senhor conhece o meu coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sonda os corações, pesa o espírito, vê a motivação. E eu sei, Pai, que o Senhor mesmo plantou no meu coração, na minha mente, sonhos, projetos. Pai, tantas vezes eu tenho ficado limitado nos meus próprios afetos. Quantas vezes, Pai, o Senhor projetou, sonhou para mim voos altos, mas eu estou me contentando em ficar aterrado, limitado. Pai, estende agora a sua mão sobre mim. Estende agora, Deus, a sua destra sobre a minha vida. Volta, Senhor, a dar direção e que eu possa ó Deus, responder a sua graça, a sua direção e ir adiante. Será que você pode dizer isso nesta hora? Em nome de Jesus, comece a colocar diante do Senhor a sua vida, comece a colocar diante do Senhor os seus projetos, comece a dizer, Pai, eu quero ser renovado, assim como a águia passa por um processo de renovação. Eu quero provar do seu renovo nesta hora, nesse dia. Eu quero ser aqueles que esperam no Senhor, porque os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem como águias com asas. Eles correm, não se cansam, eles caminham, não entram em fadiga. E eu quero ser este renovado pelo seu Espírito nesta manhã. Abra o seu coração agora, coloca isso diante dele, patente. Aleluia, aleluia. O Senhor está fazendo algo novo nesta manhã. O Senhor está renovando. Aleluia. Aleluia.
Coisas novas Deus está fazendo. Aleluia. Receba de novo de Deus, o novo de Deus. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos no erro. Ele abre caminho do erro. Caminhos no erro, rios no deserto. Se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no erro, rios no deserto. Se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no erro, rios no deserto. Se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no erro, rios no deserto. E se preciso for, o mar vai se abrir. Ele está fazendo coisas novas. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas novas. E hoje o Senhor está gerando novamente esses sonhos. Ainda que alguns vão dizer: vem aí o sonhador mor, vem aí o grande sonhador. Não importa, porque diante do Senhor não é apenas o seu sonho, mas são os sonhos de Deus para você. E o próprio Deus que gerou isso, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E é esta obra que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu quero pedir que você, com os olhos fechados, com a mão no seu coração, com os olhos fechados e com a sua mão no seu coração, repetisse uma oração de fé. Diga após mim assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, crendo com o coração e confessando com a minha boca, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que estive em teus caminhos, mas me afastei, me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: você fez esta oração que fizemos juntos e se identificou com ela? Se você fez esta oração e se identificou com ela, levante uma das suas mãos agora, que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está, porque eu quero orar por você e com você. Amém. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Sabe, essa é uma oração de identificação, e você sabe que o seu coração está ardendo. Você está dizendo: é a minha oração, é a minha história, a minha vida, e também agora é a minha decisão.
Então, se é a sua decisão, eu quero te pedir mais algo aqui, mais uma coisa. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente, porque eu quero orar com você. Quero orar por você, mas quero orar com você. Então você que levantou a mão pode vir, isso. Você que levantou a mão, os irmãos que levantaram as mãos, pode vir. Nós estamos aqui em família, não há constrangimento algum, estamos em família. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você que levantou a sua mão, pode sair do seu lugar, vir aqui. Nós estamos juntos aqui em fé. Sabe, se houve o tempo que fomos preteridos, fomos talvez lançados numa cisterna, fomos vendidos aos mercadores, mas há também um tempo de glória que o Senhor vai trazer coisas novas. E nós oramos agora, Senhor, por essa vida preciosa. Por ela foi pago um alto preço, por essa vida, por todos nós. E esse preço foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre esta vida, esse meu irmão, e dá a ele todas essas condições, ó Pai, de trazer coisas novas, novidade de vida. O novo do Senhor está sendo liberado agora para viver uma vida abundante que Cristo dá, debaixo da graça de Deus e do amor dele. Nós oramos, Pai, para que ele receba agora também a revelação de que não há mais condenação para ele, porque está em Cristo, e nada, definitivamente nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós o abençoamos e nós nos alegramos por esta vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bênção, que bom que você está aqui. Sabe, é exatamente isso que está acontecendo. Coisas novas. Talvez você pode olhar e aparentemente as coisas estarão no mesmo lugar, mas o lugar mais precioso que precisava haver uma mudança, houve no seu coração, porque o Senhor está contigo, Ele está trazendo algo novo, e a mudança verdadeira não é de fora, é de dentro para fora. Viva o novo de Deus. Mas sabe, a melhor notícia é essa, boa notícia da graça de Deus por você, por nós todos. Mas o Senhor também não está deixando você só. Primeiro que Ele disse, estou com você, não estarei, estou com você todos os dias até o final. Mas Ele também deixou uma família. Uma vez que temos o mesmo Pai, temos o mesmo irmão mais velho que Jesus, somos família. Uma parte dessa família está aqui. E é precioso andarmos juntos, porque se um fraquejar e cair, o outro ajuda a levantar. E nós vamos até o fim. Então eu quero apresentar essa família para você, pode ser? Eu vou contar até 3 e vou pedir depois da contagem você se voltar para trás, para receber o abraço dessa família em nome de Jesus. Vamos contar, igreja? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Seja bem-vindo à família da fé. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que bênção. Nós nos alegramos porque no céu certamente está tendo uma festa. Olha só. O Américo, pai da nossa querida jovem, adolescente Helena, ele está mandando a mensagem agora para nós, dizendo: irmãos, a Helena já está na sala de recuperação. Pela glória de Cristo, ela está bem. Obrigado pelas orações. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Esse é que é Deus. Aleluia. Queridos, sabe, não tem como deixar de falar. Essa palavra, ela é muito poderosa, a palavra de Deus, e hoje, com muita graça, foi ministrada aqui pelo pastor Magela. Sabe, uma das formas que nós podemos colocá-la em prática é ruminarmos a palavra, é compartilharmos. Aqui nós ouvimos a palavra para gerar fé. Na célula, no pequeno grupo, nós falamos sobre essa palavra para crescermos em fé. Então, querido, se você ainda não está no pequeno grupo, se você não está ainda em uma célula, esta é a igreja de duas asas. Nos reunimos no prédio, no templo, mas nos reunimos também de casa em casa. A Bíblia diz lá em Atos 5,42: não cessavam de pregar e ensinar a Cristo no templo e de casa em casa. A igreja é assim. Não tem como sermos 50%. O Senhor deseja 100% da graça dele sobre as nossas vidas. Dilate essa graça. Esteja num pequeno grupo essa semana. Certamente tem uma esperando por você, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus.